Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, tá? Vamos fazer aqui a revisão de alguns conteúdos e resolver algumas questões de energia, no caso aqui energia mecânica, impulso, quantidade de movimento, colisões, um pouco de leis de Kepler e gravitação também, e centro de massa, tá certo? Vamos lá, resolver 10 questões, tá? Questão mais simples que diz assim, ó. Em física, a energia cinética em um objeto é a energia que ele possui devido ao seu movimento. O termo cinética teve sua origem na palavra grega kinesis, cujo significado é movimento, ou seja, a energia cinética está intimamente relacionada com a velocidade de um corpo. Portanto, se dobrarmos a velocidade de um corpo com massa constante, temos uma energia cinética quantas vezes maior? Né? 2 vezes maior, 4 vezes maior, 2 vezes menor, 4 vezes menor, enfim. Então, aqui é uma questão muito simples, pessoal, onde você vai ter que lembrar aqui. Primeiro, ele já diz que a energia é proporcional, é intimamente relacionada com o movimento, ou seja, com a velocidade, né? A gente já sabe que depende da velocidade, né? Mas mais importante que isso, a gente tem que lembrar a equação. Como é que a gente calcula a energia cinética? Né? A gente vai lembrar aqui que a energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, tá? Essa é a fórmula para calcular a energia cinética, certo? Só que o que ele quer? Ele quer que a gente dobra a velocidade, né? Tá vendo? E se dobrarmos a velocidade, o que acontece? Né? Então vamos fazer aqui, ó, agora uma nova energia cinética, né? Agora com 2 vezes a velocidade. Então vou chamar aqui essa energia de energia cinética, né? Linha, tá? Nova energia cinética, só que agora com 2 vezes a velocidade. Então em vez de V, né? Eu vou colocar aqui 2V ao quadrado, tá certo? Como está o quadrado aqui, né? Vai ficar M 2 ao quadrado é 4v ao quadrado, isso tudo sobre 2, né? Organizando isso aqui, eu posso colocar o 4 aqui na frente, né? mv ao quadrado sobre 2. E, né? mv ao quadrado, a gente tem que é justamente essa energia cinética que a gente tinha antes. Então, a gente vai dizer que a energia cinética, a nova energia, próxima questão, para a gente ser o mais rápido possível. Analisa o movimento de um skatista com massa de 60 kg. Se move em uma pista de skate do ponto A e passa pelo ponto B. Marque a alternativa correta em relação às energias envolvidas nesse processo. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, é uma questão de transformação de energia, né? Porque no o skatista aqui, no caso, quando ele está passando aqui de A até B, né? Fazendo essa trajetória, o que acontece é o seguinte. Aqui ele está a uma altura de 9 metros, né? E quando ele está, né, caindo aqui, né? Quando ele está fazendo essa trajetória, ele está diminuindo a altura e ganhando velocidade, né? Até atingir essa altura B aqui, né? Então, nesse ponto aqui, ó, repare que aqui a altura é igual a zero, né? Que significa que a velocidade é máxima, né? Nesse ponto. Isso é interessante de ver, né? Então, ele está, no caso do ponto A, quando ele sai do ponto A, ele está diminuindo a energia potencial gravitacional dele, né? Vamos lembrar aqui que a fórmula, né? Coloca aqui do lado, a energia potencial gravitacional depende da massa, da gravidade e da altura. Enquanto que a energia cinética, a gente acabou de ver na questão anterior, é mv ao quadrado sobre 2. Então, quando ele diminui a altura, ele aumenta a velocidade. E o contrário também é verdade, né? Quando ele está subindo, ele está ganhando a altura e diminuindo a velocidade, tá certo? Agora vamos analisar as alternativas. Letra A. A energia cinética em A do skatista é maior do que a em B. Tá certo isso, pessoal? Aqui em A, ó, como eu falei, né? Vamos considerar aqui que ele saiu aqui com velocidade igual a zero, né? Do repouso, né? Então ele foi ganhando velocidade aqui. Então aqui ele vai ter uma velocidade muito maior do que em A, tá certo? Então acho que aqui está errado, né? Então não é a letra A, beleza? A letra B, a energia potencial gravitacional no ponto B é nula? Obviamente que não, né, pessoal? Já que tem uma altura aqui, ó, né? Tem uma altura de B aqui de 4 metros, né? Se tem uma altura, né, como a gente viu ali pela fórmula da energia potencial gravitacional, se tem altura, então vai existir uma energia potencial gravitacional ali, tá certo?
Então, a resposta B também está errada. Letra C. A energia cinética em A corresponde a 5.400 joules. Como eu falei, né, pessoal? Considerando ali que a velocidade em A é zero, né? Não, né? Não dá, né? Não tem energia cinética, no caso, né? E na letra D, a energia potencial gravitacional em B corresponde a 2.400. Aqui a gente pode calcular, utilizando a equação ali que eu coloquei, né? Da energia potencial gravitacional. Ele diz que a energia potencial gravitacional é igual a 2.400. Então, vamos fazer a conta e ver se é isso mesmo, né? No caso aqui é no ponto B, então eu vou pegar a massa dele, a gravidade e a altura do ponto B. Vamos lá. A massa dele, ele diz que é 60. A gravidade ele mandou considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura de B é igual a 4. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar no resultado de 2.400 joules. Então a resposta é a letra D, tá certo? E por que não é a letra E? A letra E diz que a energia cinética em B é menor do que em A. Isso é falso, né? Na verdade é maior em B, né? De fato, a resposta aqui, pessoal, é a letra D, né? Muito tranquila essa questão. Então, vejam que isso é um dos temas muito recorrentes quando se fala desse assunto, que é essa transformação de energia, né? Energia cinética se transformando em energia potencial gravitacional, ou vice-versa, ou transformando em energia potencial elástica. Isso é muito comum de se encontrar esse tipo de questão, certo? Próxima questão, questão 3. Um bloco de massa 40 kg desloca-se com velocidade v sobre o plano horizontal, onde os atritos podem ser desprezados, né? Então, a gente pode dizer que esse é um sistema conservativo, né? Ou seja, a energia mecânica se conserva. O corpo colide com uma mola cuja constante elástica vale 90 newtons por metro. E calcule o valor de V sabendo que a mola sofreu uma compressão máxima de 2 metros. Então vamos lá, vamos analisar aqui a situação. Esse bloco aqui é lançado aqui em direção a essa mola, né? E quando ele se choca com essa mola, ela comprime, né, uma certa distância aqui, x, que é a compressão dela. Essa compressão da mola foi de 2 metros, né? Então, vamos considerar uma conservação de energia, né? No caso, num sistema conservativo, né, pessoal? Vamos lembrar aqui, ó, que num sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, né? No caso, a energia mecânica inicial dele se resume apenas, basicamente, à energia cinética dele, né? Quer dizer que a energia cinética dele, aqui no início, vai se transformar totalmente em energia potencial elástica, né? Já que vai comprimir a mola até parar, né? Então, a gente vai dizer que a energia cinética é igual à energia potencial elástica, né? Lembrando porque a energia se conserva, né? Então, a gente vai ter essa igualdade. Relembrando lá das equações, né? A gente vai dizer que a energia cinética é igual a mv ao quadrado sobre 2, enquanto que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, tá? Muito importante lembrar dessas equações. E agora vamos igualá-las, né? Então, eu vou ter que mv ao quadrado sobre 2 é igual a kx ao quadrado também sobre 2, né? Obviamente, aqui, como os denominadores são tudo 2, né? Eu posso simplificar aqui, né? Dessa maneira. E, como eu estou interessado no valor da velocidade, né, pessoal? Eu quero saber a velocidade do bloco no início. Então, eu vou isolar, tá vendo? Essa massa aqui que está multiplicando aqui, né? Ela passa dividindo. Então, v ao quadrado vai ser igual a kx ao quadrado sobre m, né? E como a velocidade está ao quadrado, eu posso simplesmente passar ela como uma raiz, né? Vai ser a raiz quadrada de kx ao quadrado sobre m, né? Agora sim, substituindo pelos valores, né? Eu vou ter a raiz quadrada, o k é 90, vezes o x, que é 2, né? Só que é ao quadrado. Isso tudo dividido pela massa, que é de 40 kg, tá? Então, eu vou ficar aqui com 90 vezes 4 sobre 40. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar num resultado de 3.600 dividido por 40, né? Cortando aqui o zero e tal, fazendo essa conta, eu vou chegar num valor de 9, né? Não, aqui é 3.600 não, aqui é 360, né, pessoal? Pronto.
Agora, isso vai dar 9, né? Raiz quadrada de 9 para o próximo. Aqui temos uma questão bem interessante que ela diz assim, ó, o bloco que possui energia cinética inicial de 1000 joules se movimenta sobre uma superfície com atrito, resultando em uma diminuição de sua energia cinética para 800 joules. Qual o valor do trabalho da força de atrito nesse caso? Então, pessoal, ó, como a gente está considerando aqui ó, a força de atrito, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, nesse caso, não é um sistema conservativo. É um sistema não conservativo, tá? Não conservativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a energia mecânica inicial é diferente da energia mecânica final. Energia mecânica inicial é diferente, agora, né, da energia mecânica final. Tá? Como é que calcula o trabalho desse caso? O trabalho vai ser justamente o quê, pessoal? Ó, se essas energias mecânicas são diferentes, significa que parte dessa energia foi transformada em outro tipo de energia que não é mecânica. No caso aqui, como é o força de atrito, né? Essa energia mecânica está se transformando em energia térmica, né? Mas para calcular essa energia perdida, né? Entre aspas, perdida, né? É só você subtrair, né? Essa diferença de energia ali é justamente o trabalho dessa força de atrito, tá? Ou seja, no caso do sistema não conservativo, o trabalho vai ser igual à variação da energia mecânica, tá? Ou seja, vai ser a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, tá? Então é só isso, é só fazer uma subtração mesmo, tá? Então vai ficar 1000, quer dizer, 800, né? A energia mecânica inicial é 800, a final é 800, né? Menos a inicial, que é 1000 joules. Isso vai dar, seria menos 200, né? Mas, como ele quer só o valor, né? Independente do sinal, isso vai dar menos 200 joules. Ele perdeu 200 joules, no caso, né? Então, o valor do trabalho é uma questão. Calcule o impulso aplicado em um corpo de acordo com o gráfico abaixo. Lembre-se que o impulso pode ser calculado de acordo com a área sobre o gráfico. Ó, ainda dá a dica aí, ó. Né, pessoal? Vamos lembrar aqui que o impulso, né? O impulso é igual a numericamente o valor da área sobre o gráfico, né? E como aqui no caso a gente não tem uma força constante, né? Como vocês podem ver aqui, é uma força que ela aumenta com o passar do tempo, né? Então, vamos calcular aqui a área dessa figura. Essa figura é um triângulo, né? Então, a gente pode calcular através da fórmula, né? Base vezes altura sobre 2, né? A base aqui pode ser o 2 ou pode ser o 20, tanto faz, né? Vai ser, eu posso fazer, se quiser aqui, 20 vezes 2 dividido por 2. Isso vai dar 40 dividido por 2, que dá 20 newton segundos. Tá? A resposta é a letra A. Muito simples, beleza? Muito simples mesmo. Questão 5. Um patinador desatento de massa igual a 60 kg movimenta-se a 2 metros por segundo. Em um determinado instante, ele se choca com um latão de lixo completamente cheio. Após a colisão, o latão é arrastado em alguns metros. Sabendo que a massa do latão de lixo é de 20 kg, determine a velocidade do conjunto patinador mais latão após a colisão. Então, aqui a gente vai considerar aqui, pessoal, um seguinte problema, que é a conservação da quantidade de movimento, tá? Tem que lembrar aí essa grandeza, né? Quantidade de movimento nada mais é do que você pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Então, a gente vai ter um sistema, no caso aqui, o patinador e o latão, antes e depois da colisão. Antes da colisão, o único objeto, o único corpo que tem velocidade é o patinador, né? Então, vamos fazer aqui. A conservação da quantidade de movimento significa a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, né? Só que no início, como eu falei, né, só tem o patinador com velocidade, né? O latão está parado, então não tem quantidade de movimento. Então, eu vou ter aqui a massa inicial e a velocidade inicial vai ser apenas vai ser a mesma do patinador. Como ele sofre uma colisão com um latão, né? E eles, como ele diz ali, né? Eles continuam, ele é arrastado, né? O latão é arrastado juntamente com o patinador por alguns metros, né? Então, eles possam considerar isso como um corpo só, o latão mais o patinador.
né? Então, eu vou dizer aqui que vai ser vou colocar a massa final menos a velocidade final, né? E ele quer saber justamente qual é a velocidade final, né? Ou seja, após a colisão, tá? Então, vamos lá. Qual é a massa inicial? Vai ser a massa apenas do patinador, que é 60 kg, tá? E qual é a velocidade dele? 2 metros por segundo. A massa final vai ser a massa dele, massa do patinador, massa do latão. Ou seja, 60 mais 80, né? Então, a massa final, pessoal, vai ser 60 mais 20, que dá 80 kg, tá? Por isso que eu vou colocar 80 aqui. E eu quero a velocidade final, certo? Fazendo aqui essas continhas, né? 60 vezes 2 vai dar 120, né? 80 vezes VF. Como eu quero saber o VF, né? Esse 80 multiplicando passa dividindo. Então, a velocidade final vai ser 120 dividido por 80, tá certo? Isso vai dar um valor de, exatamente, se você fizer essa conta, de 1,5 metros por segundo. A resposta é a letra D, tá certo? Questão muito simples, que falando aí de conservação da quantidade de movimento, beleza? Então, tem que lembrar dessas equações. Então, não só a energia também pode se conservar, mas também a quantidade de movimento de um sistema, certo? Agora, aqui uma questão sobre leis de Kepler. Ela começa assim. O astrônomo alemão Johannes Kepler, adepto do sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir, que... E aí, será que ele está certo? Essas conclusões estão corretas? Vamos analisar. A primeira conclusão dele foi a seguinte. Para a primeira lei de Kepler, né, conhecida como a lei das órbitas, o verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada, né? Então aqui a gente tem vários problemas aqui. A primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, ela diz que a órbita da Terra é uma elipse e que o Sol está em um dos focos, tá? Isso se aplica aos outros planetas do Sistema Solar. Então, sim, a gente vai ter regiões ali onde a Terra vai estar mais próxima do Sol, que a gente chama de periélio, e mais distante do Sol, que a gente chama de afélio, certo? Mas veja, isso não está relacionado com as estações do ano, beleza? Isso não tem a ver com isso, tá? Porque essa diferença entre as distâncias do afélio e do periélio, em termos comparativos, são muito pequenos, tá? Em termos de escala, né? Não é tão grande. A órbita da Terra é quase circular, tá? Quase circular. Então, as estações do ano não tem a ver com isso, beleza? Então, a gente pode dizer que a primeira conclusão dele está errada, tá? Falsa aqui, beleza? Tá errado isso aqui, tá? A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, ela diz assim, a lei das áreas, né, que o planeta ela varre uma área, né, constante, né, essa é mais ou menos constante a velocidade, né, assim, em relação à área, né, que a gente também pode chamar de velocidade aureolar, né. Mas o que é que ele concluiu? Ele concluiu o quê? Ele concluiu que a velocidade de um planeta X em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. E isso está certo, né? Quanto ele estiver mais longe, menor a velocidade dele, né? Ou então, se você quiser em termos de órbita, né, de posição de órbita, a velocidade do periélio é maior do que a velocidade no afélio. Quando ele está mais próximo do Sol, ele é mais rápido, tá? Beleza? Então tá verdadeiro isso aqui, tá? Tá certo. Tá? A segunda tá certa. E a terceira? Para a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, o período de rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto maior for o seu período de revolução. Então veja só. A lei dos períodos, esse período, né, é o quê? É o tempo que o planeta leva para completar uma volta ao redor do Sol. É um ciclo, né? Então, não está relacionado com a rotação do planeta, tá? Então, falso também isso aí, beleza? A terceira lei de Kepler não fala de rotação, em si de translação da Terra ao redor do Sol, beleza? Então, a resposta aí, a única conclusão verdadeira é a segunda, né? Então, a resposta é a letra C, beleza? Questão 7, agora falando de gravitação. Ele diz assim, a lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão. Então, essa é a força gravitacional. Ela vai ser igual ali ao produto das massas, né, entre dois corpos.
dividido pela distância ao quadrado. E esse G é a constante universal da gravitação. Tá? E F, obviamente, é a força que um corpo exerce sobre o outro. Tá? Essa é a equação aí. É a lei da gravitação universal de Newton. Beleza? Agora vamos ver aqui, marcar a alternativa correta a respeito dessa lei. Vamos analisar aqui a letra A. A constante da gravitação universal assume valores distintos para cada tipo de planeta envolvido na determinação da força da atração gravitacional. Pessoal, como o nome já diz, né? Constante de gravitação universal. Universal. Tá? Se aplica a todos os corpos do sistema solar, os planetas, não só os planetas, mas as asteroides, cometas, enfim. Universal significa isso, né? E é uma constante. Então, não, né, pessoal? Não é a letra A, tá? Tá errada aqui a letra A, beleza? Letra B. A força de atração gravitacional entre dois corpos quaisquer é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Cuidado com isso aqui, pessoal. É inversamente proporcional à distância ao quadrado entre os corpos. Tá? A distância entre os corpos ao quadrado, né? Como vocês podem ver na fórmula. Então, muito cuidado com isso aí. Tá? Letra C. Se a distância entre dois corpos for triplicada, a força de atração gravitacional entre eles será 9 vezes menor. Vamos aplicar aqui na fórmula, né? Se eu colocar aqui uma distância de... Se eu triplicar a distância, né? Isso que ele quer, né? Então, ó, se eu triplicar a distância aqui, ó, pessoal, se eu fazer aqui essa conta, né? Seria como? Seria, esse aqui repete, né? E aqui a distância 3 vezes, né? Maior. Então, é 3D ao quadrado, fica como? Fica Gm dividido por 3 ao quadrado é 9D ao quadrado, ou seja, fica 9 vezes, o 9 está inversamente proporcional. Ou seja, se eu triplico a distância, a força gravitacional é 9 vezes menor. Né? Então a resposta da letra C aqui, aparentemente, está correta. Né? Letra C, verdadeira. Né? Quanto maior a distância, menor a força gravitacional. Né, pessoal? Tá certo. Vamos ver as outras alternativas? A letra D diz assim: a única forma de reduzir a força de atração gravitacional entre dois corpos é alterando a distância entre eles. Não é a única forma, né? Eu posso diminuir a massa entre os objetos, né? Enfim, não é só pela distância, né? E a letra E diz que a distância entre dois corpos for triplicada, a força gravitacional será 6 vezes menor. Não, né? Não é 6 vezes menor, é 9 vezes menor, porque lembre-se ali, né? O 3 fica ao quadrado e 3 ao quadrado dá 9, tá certo? Então a resposta é a letra C, tá? Uma questão aqui agora sobre centro de massa. Qual a posição do centro de massa do sistema de partículas ao lado em centímetros, cujas massas são m e 4m? Imagina essa escala aqui, né? Então aqui em centímetros, né? E ele quer saber qual é o centro de massa aí desses dois corpos, onde um tem massa m e o outro tem massa 4 vezes maior, né? 4m. Ele não diz o valor de m, mas mesmo assim eu consigo saber a posição do centro de massa, né? Utilizando essa equaçãozinha aqui. É só lembrar, né, pessoal, que para calcular o centro de massa é uma espécie de média ponderada. Então vamos lá, aqui o centro de massa, né, se eu quiser aqui colocar x do centro de massa, vai ser m1x1, né, mais m2x2, isso tudo dividido por m1 mais m2. Né? A massa de 1 é m, e a distância de 1, a posição de 1, se você reparar aqui, é a posição 0, né? Ele está na posição 0. Mais m2, que é 4m, e x2, que é 5. A posição de x2, né? A posição de x2 é 5. m1 mais m2, né? A soma das massas, né? É m mais 4m. Tá? Então aqui, ó, o x do centro de massa vai ser, ó, m vezes 0, né? Isso aqui morre, né? Dá 0, né? Então, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. E fica só isso aqui, que é 4 vezes 5 vai dar 20m, dividido por m mais 4m, né? Eu vou ter 5m, né? E aí eu posso simplificar isso aí, né? Facilmente. Isso aqui vai dar 0. Posso simplificar aqui o m com m, né? 20 dividido por 5 vai dar quanto? Isso mesmo, que você está dizendo aí. Isso vai dar 4 centímetros, né? A resposta é a letra D. Então, o centro de massa vai estar aqui, ó.
tá? Aqui é que vai estar o centro de massa, na posição 4, né? E por último, temos uma questão aqui que diz assim, ó, determinado atleta usa 25% de energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Se ele atingir a velocidade de 10 metros por segundo, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional é a seguinte. Então, agora aqui a gente também vai usar conservação de energia, né? Conservação de energia mecânica. Isso é um sistema conservativo, né? Então a gente vai desconsiderar atrito, essas questões. E vai dizer que a energia cinética, ou a energia potencial gravitacional dele vai ser igual à energia cinética, né? Ele mesmo diz, ó, conversão de energia cinética e energia potencial gravitacional. Essas duas energias são iguais, né? Elas só se transformaram, mas têm o mesmo valor, né? Então, aqui substituindo as equações, né, eu vou ter mgh e aqui eu vou ter mv ao quadrado sobre 2. Simplificando isso aí, né? Eu não preciso das massas, né? Como vocês podem ver. Eu não preciso saber a massa, né? Porque eu tenho massa aqui e massa aqui. E ele quer saber a altura, né? Então, esse g que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar v ao quadrado sobre 2g, né? Essa equação é bem interessante porque ela aparece lá na cinemática, quando a gente calcula lá a altura máxima, né, de um lançamento, né, vertical, né? E aí vamos calcular essa altura substituindo os valores, né? A velocidade ao quadrado é 10, vai ficar 10 ao quadrado sobre 2 vezes 10, né, que g é igual a 10. Vai ficar 100 sobre 20, isso vai dar um valor de 5 metros. A resposta é a letra E, pessoal? Vamos marcar a letra E? Não. Tá. Tem uma casquinha de banana aqui, porque ele diz assim, o determinado atleta usa apenas 25% da energia cinética obtida, tá? Então, não há uma conservação total de energia, beleza? Ele só vai utilizar apenas 25% dessa energia. Então, se você quiser, você pode colocar logo no início, né, 25% aqui, multiplicar pela energia, ou você pode simplesmente calcular 25% dessa altura aqui, dá no mesmo, tá? Se eu quiser 25% de 5 metros, né? Vai dar no mesmo resultado. Então, 25% de 5 metros é igual a 1,25. E essa é a altura dele que ele atingiu, tá certo? Então, nesse caso aí, não há uma conservação total da energia, beleza? Ele utilizou apenas 25%, ou seja, um quarto daquela energia, né? Então, a altura que ele obteve foi de 1,25 metros, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido.